Olá, tudo bem? A leitura de hoje é de previsões para o Brasil, então eu vou fazer uma leitura mais completa, vendo mais detalhes. Eu vou começar com o geral do tarô e depois eu vou fazer uma mesa real com mais detalhes, com as áreas mais importantes e que chamam mais a nossa atenção quando a gente pensa num país, quando a gente pensa num ano inteiro, enfim. Então, é uma leitura completa, mas é o geral do geral. Então vamos começar. Bom, olhando o tarô, na energia geral do Brasil, fala já de furo de notícia, de informação logo no começo do ano, então, com certeza aí, ou no primeiro mês do ano, ou nos 3 primeiros meses do ano, já vem alguma energia de notícia nova, de furo de reportagem, fofocas. Ainda é tudo muito raso, não é aquelas notícias que são impactantes, que são pesadas, mas aquelas notícias que ficam na boca do povo. E isso vai se estender por um bom tempo, tanto que vai ficar até cansativo. Então, são aquelas notícias que chamam a atenção do país inteiro, tá na boca do povo, agora com a internet em alta, rede social, vai ficar pipocando essa notícia, com certeza furo de reportagem, pode ter plantão da Globo, essas energias assim. Ou se não for isso, é fofoca de subcelebridade, de celebridade que tá na boca de todo mundo comentando. É uma energia até mais infantiloide, imatura, de fofoca, de curiosidade, de cuidar da vida alheia. Isso acontece principalmente para pessoas que estão nos holofotes de um país, que são conhecidas, artistas, enfim, pessoas famosas, autoridades, tem essa energia aqui já logo de cara. E o que dá para entender também olhando no geral do ano é que o começo do ano e o final do ano serão melhores em termos de energia. O meio do ano será muito mais carregado, um excesso de informação, um excesso de falatório, excesso de troca de mensagem, troca de informações mesmo, por causa das eleições, da política que estará em alta, então isso acaba exaltando mais os ânimos das pessoas, principalmente na dimensão mental e na dimensão de informações. Troca excessiva de informações, de falas, de farpas, os ânimos estarão mais esquentados, mas eu acho que esse ano não tanto quanto os outros. Esse ano não tem muito elemento para briga, porque os 2 lados que têm a polarização aqui na política esse ano não estarão de fato disputando as eleições diretamente, então a tendência é que não seja tão intenso como os outros anos, quando eles estavam, disputando mesmo. Ainda tem as brigas, ainda tem as farpas, mas é num volume bem menor do que dos outros anos, mas óbvio que as eleições, a política, ela aflora muito os instintos das pessoas no geral, acaba que, o pessoal entra numa espécie de surto coletivo, quem principalmente está muito polarizado, acaba, entrando nessa energia de massa e colocando muitas coisas para fora, mas como esse ano não tem a disputa direta entre eles, então acaba que não tem muitos elementos ali para ficar brigando, e tem muita energia nova aqui no Brasil. A gente estará mais na energia do mago do que na energia da roda da fortuna. Pra vocês entenderem melhor, assistam o outro vídeo que eu fiz sobre o ano de 2026, que eu falei mais dessas energias. Então, o nosso ano estará mais voltado nessa energia do mago de novas possibilidades, de testar coisas novas. Tem forte energia aqui de inovação, de novas possibilidades mesmo, de novos trabalhos, novas tendências. Então é de renovação de energias e não de repetição, de mesmice, de estar sempre voltado nos mesmos problemas, nas mesmas questões. Então
é um ano que está abrindo mais a mente das pessoas, está acontecendo coisas novas, está puxando novos interesses, novas possibilidades, novas oportunidades e as pessoas começam a entrar nessa energia e a ver também mais possibilidades, mais perspectivas, mais aberturas, quando a gente pensa em energia macro de um país. Então é uma energia melhor do que a energia 10 com certeza. Principalmente nesse campo mais político, nesse campo de massa, as pessoas começam a pensar mais em outras possibilidades, em novidades mesmo, em tentar se reinventar dentro de do que pode fazer ou do que ainda falta ser feito, mas de não ficar parado, de não ficar sempre remoendo as mesmas coisas. E aqui, quando a gente pensa em questões políticas, é um ano de eleições, aqui a energia é nova também. Eu não sinto aqui, olhando o geral do tarô, que vamos ter repetições na política. Eu sinto as pessoas trocando mesmo, escolhendo pessoas novas. Tem um perfil, se for pensar em presidente, tem um perfil muito novo que vai atrair muita a maioria das pessoas. Principalmente porque quando a gente fala de polarização, as pessoas estão muito definidas, estão com muito fanatismo, então fica defendendo lados, mas tem muitas pessoas que estão entre esses 2, que não gostam de nenhum desses 2, não se sentem representados, não estão nessa polarização, então essas caminham para um novo perfil, elas querem um novo. E talvez a polarização vai acabar, trazendo um novo, porque a polarização, a gente fica dentro de uma repetição, dentro de uma mesmice, de troca de cadeiras, mas sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos tipos. E quem está no caminho do meio ali, ele está perdido, não se sente representado por nenhum desses lados que hoje tem mais força, eu acredito que esse ano são elas que vão ditar mais, que vão trazer esse resultado de novo. E aqui tem energia já de vitória, de uma pessoa nova, de um perfil novo, ou aqui está falando de outros poderes, de governo, de senado, de deputados, enfim. As pessoas vão entender também que elas precisam mudar, porque não é só olhar a questão presidencial, tem que olhar também esses outros poderes, porque eles ditam muito as regras do jogo, então a tendência é que as pessoas se conscientizem mais disso e busquem perfis novos. Pessoas que tragam mais atualização, pessoas que tenham mais, um pensamento mais aberto, uma mente mais aberta, e que tenham um perfil de trabalho, de inovação, assim, as pessoas querem isso, pessoas que inovem nas leis, que tenham um pensamento, principalmente nas minorias, tem essa energia que as pessoas vão começar a perceber que as minorias estão pagando caro, tem muitos crimes de violência de minorias, com pessoas que são mais vulneráveis, e também questões aqui de desigualdade, desigualdade social, desigualdade principalmente financeira. Então, vão olhar mais para isso, porque a desigualdade no nosso país ela está cada vez mais gritante. E às vezes, com essa modernidade da internet, da gente ter acesso a muitas coisas, a gente vai tendo acesso também a toda essa desigualdade e a não normalizar mais isso. E aqui entra muito essa questão, das pessoas que são mais pobres. Então, eu acho que esse ano vai ter mais atualização em questões trabalhistas e também na parte financeira para as pessoas que estão em, estados de vulnerabilidade, estão passando por algum tipo de escassez ou precisando de tratamentos, enfim, precisando de ajuda mesmo. Tem, aqui tem atualização em questão de pagamentos, dessa natureza e também de taxações para pessoas que, ganham muito pouco. Tem essas questões que precisam ser atualizadas. Não tem como colocar na mesma balança pessoas que trabalham muito, ganham muito pouco e têm muito pouco dinheiro para sobreviver, e comparado com pessoas que ganham muita grana. Então essa desigualdade tem que ser revista mesmo. Então isso já vai começar a ser discutido mais nesse ano. Acho que os políticos também, que vêm também com essa pegada do mago, que é uma pegada mais atualizada, não tem muita essa ideologia que está muito no passado, essa coisa fanática.
eu sinto aqui uma energia mais aberta, de atualização mesmo, de nova linguagem, de novas promessas, porque eles também estão fazendo promessas, mas aqui tem uma energia nova. Então a tendência é que eles também comecem a falar uma linguagem mais nova. O que a gente não pode cair é em lábia de energia nova, mas que lá no fundo é energia velha, que vai manter as coisas como são, porque a gente precisa de mudança. Então quando a gente olha no nosso país essa energia do mago, é que nós estamos clamando energeticamente por mudanças, por caminhos abertos, por novas coisas, porque a gente está vivendo muita coisa passada, muita coisa velha. E aqui também questões de leis, com certeza, tem lei aqui que está muito atrasada, que esse ano com certeza vai ser alterada, mas pode ter origem essa alteração por conta de algum caso muito pesado, que geralmente é caso de violência, alguma vítima que fica, muito sendo noticiada, e aí ela vira símbolo, e aí altera alguma lei. E como saiu também essa energia de, notícia no começo do ano, talvez isso também, faça com que, esses políticos comecem a pensar nessa alteração de lei. E também tem outras leis que fica muito em jogo, religiosidade, crença, que não tem nada a ver, que são questões públicas e que eles também têm que começar a se mexer e alterar, mas aqui ainda é energia de começo, começar a discutir sobre alguma coisa, botar o dedo na ferida, ainda não é energia de mudança, de realmente ir lá e fazer e alterar. Tem alguma mudança aqui estrutural? Tem algum ganho para o Brasil nessa questão de lei? Tem, mas ainda é começo, porque o Brasil, nesse sentido, ainda fica muito atrasado, ainda fica muito preso com muitas coisas e não avança. Mas já tem algum avanço, que com certeza é alguma lei que tem outras ramificações. Então, quando ela é alterada, outras ramificações que tenha, alguma conexão com essa lei também serão alteradas no meio do caminho. Quando, por exemplo, a gente está falando de lei para a mulher, de lei para as questões trabalhistas, acaba alterando muitas coisas, mas ainda é início, energia de início ou energia de votação, de propostas, e principalmente em ano de eleição, os políticos começam a mostrar mais o que eles pensam de verdade, porque quando eles já estão no cargo, geralmente eles acabam sumindo dentro daquele esquema, dentro daquele jogo político. Então a gente tem que olhar muito para os políticos nesse momento. Porque é aí que a gente vê o que eles pensam, quais são as propostas deles e também olhar o rastro aí de trabalho deles que é prévio, se realmente é um político que vale a pena, mas eu acho que esse ano as pessoas estarão mais conscientes de que tem que mudar, tem que trocar deputados, senadores, ver outras vertentes aí, sair muito dessa polarização, porque não está ajudando o Brasil. Então eu acho que a maioria vai se conscientizar mais disso, porque tem pessoas que estão polarizadas, mas não estão mais tanto assim, já estão saindo dessa energia e com certeza vão somar com as outras pessoas que com certeza não estão polarizadas e vai ajudar a trazer o novo. Então esse é o geral do tarô, eu vou passar para a mesa real e ver se realmente vai ter essa mudança, eu quero ver certinho se é na parte presidencial ou não, a gente vai ver com mais detalhes e também as principais áreas do Brasil, a parte financeira, a parte mais burocrática, enfim, vamos ver o geral. Bom, agora olhando a energia da mesa real, aqui no centro fala que o Brasil vai se conscientizar mais na parte ambiental. Aqui tem uma valorização das artes, principalmente, e da parte da natureza. Isso está na energia, podem ser propostas para esse ano, que vão trabalhar mais na prevenção dessas questões, desses desastres naturais que podem acontecer com obras, pode ser questões políticas aqui, ou já está na agenda de 2026 para ter mais esse cuidado climático, também da preservação da natureza e também da valorização das artes, do cinema. Tem energia do mago que eu falei no começo, pode ser também Vitória, tem energia de Vitória, que pode ser na parte artística de cinema, uma vitória importante para o Brasil, ou na parte de esportes, e isso vai
trazer um bom fechamento de ano. Tem também a Copa, né, então pode ser que o Brasil avance bastante nos resultados e seja um dos finalistas, mas no geral aqui a energia está falando de um cuidado a mais com a natureza, de preservação, de pensar mais em construir parques, de valorizar mais a energia que isso está muito ligado com o Brasil, né, essa energia de natureza. Quando pensam no Brasil, também pensam muito em natureza, o nosso país tem isso, e os próprios brasileiros, as próprias autoridades do Brasil vão começar a pensar mais nisso, ou pode ser por causa de problemas que já vem acontecendo, ou pode ser, como eu falei, já está na agenda, já são propostas ou obras que serão começadas, enfim. E também acho que as pessoas vão manifestar mais contra, o excesso de construção de prédios, ficar derrubando árvores, vão ser mais contra isso e vão puxar mais essa ideia de preservação ambiental. Então, dá para entender aqui que a parte ambiental será muito o foco de 2026 e também dessa energia que eu falei nova na política, isso tem que estar em voga. E políticos que têm esse pensamento que eu falei mais amplo, de mais perspectiva, lógico que vai olhar também nessa parte, de preservação ambiental. Tem forte também energia de agricultura, será um ano forte para a agricultura no Brasil, que já é forte normalmente, mas no ano de 2026 estará mais forte ainda. Podem ser também os contratos com outros países, essas exportações, enfim, vou ver com mais detalhes aqui na mesa. Bom, então olhando para o Brasil, colocando ele como protagonista, a energia que fala de reestruturação. Em 2026, o Brasil estará se reestruturando, se reerguendo, se reorganizando. Tem forte mesmo aqui, confirma bastante exportação na parte de agricultura, tem essa energia forte aqui. Talvez seja um ano bem forte com as plantações melhores, com as condições climáticas, trabalhando mais na preservação ambiental, será um ano muito melhor para a parte de agricultura ou com algumas outras leis que precisam ser alteradas ou melhorias nessa área. Com certeza vai expandir muito essa parte de crescimento e de exportação. Tem muito forte aqui energia de atualização, de busca de inovações também de outros países para melhorias dessa questão ambiental. Então, o Brasil estará, importando inovações na área ambiental para ajudar na preservação, na melhoria, como eu falei, e também nessa parte de agricultura, que é o forte também do Brasil. Aqui tem energias de leis, leis mais severas, leis mais duras. Isso também será importado. Eles vão olhar as atualizações de outros países, as mudanças que outros países fizeram em determinadas leis e vão trazer para o Brasil. Então é um ano de inovações e de trazer coisas que funcionaram em outros países para o nosso, mas é tudo começo ainda de como eu falei, reestruturação e também de testagem, de testar se vai dar certo aqui ou se adaptar um modelo para o Brasil, se será benéfico. Então, é um período de testes também para o Brasil em várias áreas de leis, a parte da agricultura e da preservação ambiental, que serão o foco, dessas inovações e dessas testagens. Tem aqui também, parcerias entre estados com essas questões ambientais, de trazer inovações, de trazer novidades de outros estados também, não só fora do país, mas o que está funcionando no estado, trazer para outros estados também. Isso é bom porque a gente vê as políticas do próprio país conversando e entrando em acordos e fazendo parcerias que serão interessantes para o Brasil como um todo. Então, é uma parte muito interessante aqui na mesa. E vem forte energia aqui de saúde, investimento de saúde, essas inovações também para a área da saúde, com parcerias. Deve ter também mudanças aí, algumas mudanças, algum tipo de incorporação nova na parte, eu acredito que do SUS, alguma inovação nessa área da saúde pública. Tem também aqui, a parte de reflorestamento, que eu acho que estará mais em alta ou será
uma agenda aí do ano de 2026, como eu falei, que tem forte essa parte da natureza e a parte ambiental, que deve ter alguma parceria que pode ser de estados ou com outros países. Tem forte também a energia de turismo no Brasil ou em alguns estados do Brasil que são mais turísticos. Com certeza vai chamar a atenção. Pode ser também que o Brasil seja um perfil mais atraente em 2026 para as pessoas viajarem, principalmente pessoas de outros países. Então, será forte para a parte de turismo, a parte ambiental e a parte de agricultura. E tem também aqui inovações na parte da saúde feminina, mas no sentido de fertilidade, também de adoção, de maternidade, de família, pode ser também algum trabalho de prevenção aqui de gravidez na adolescência, prevenções aí de ISTs, tem mais essa energia aqui também voltada para a saúde, e questões também, eu acredito que de dengue, de zika, dessas outras doenças, que tem a questão aqui desse cuidado que é ambiental também, que é um cuidado não só da saúde pública, mas também de nós, de não deixar a água parada, tem mais essa conscientização em 2026, porque são doenças aí que mataram também muita gente, então eles têm que começar a trabalhar mais nesses quesitos aqui. Mas aqui também na energia dá para entender que por mais que tenha muitas inovações, muitas propostas, tem coisas que o Brasil ainda repete muito. Tem questões também aqui de leis que atrapalham, que não é só mudar porque quer mudar, precisa também mudar estruturas, documentos, tem muita burocracia envolvida. Então, a energia aqui é muito inicial ainda, como eu falei, de testagem. Tem coisas que precisam mudar na sua estrutura para que haja uma mudança de fato. Então, eles vão começar a fazer essas testagens, mas não significa que tudo vai funcionar, que tudo será benéfico, principalmente quando a gente está importando outras inovações. É período de testes mesmo, mas tem coisas que batem em choques ali de realidade, de leis que não ajudam, leis que causam até uma contenção, que não causam uma abertura, uma melhoria. Aqui também tem contratos, né, com questões de privatização, contratos que eles vão ter que rever. Veio agora essa questão da Enel, eu acredito que eles vão mudar também, e nessas mudanças que eu falei, com certeza essa inovação eles vão ter que buscar nessa parte de energia no Brasil, e principalmente nos principais estados que onde a Enel estava atuando, eles vão ter que fazer um novo contrato, e talvez eles tenham muitos problemas com o contrato, por mais que eles queiram mudar, né, principalmente essa parte da Enel, fazer novos contratos, aqui tem questões burocráticas bem chatinhas, que talvez não consigam resolver ainda em 2026. Ou algumas coisas conseguem resolver e outras não, porque estão presos por contratos. Porque tem questões de prazo, questões de tempo, não é só porque quer cortar o contrato, tem questões aqui mais burocráticas que acabam pegando. Então, é possível que algumas coisas não tenha muita mudança por questões burocráticas de contrato. E aqui também olhando para a nossa energia micro, é um ano, assim, complicadinho para essa parte burocrática. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente for assinar, com os negócios que a gente for fechar, tem que ler bem as coisas, e porque tem essas questões aqui de você acabar caindo, não é só questões de golpe, mas às vezes você cai num negócio que não é muito bom, por conta de não ter entendido bem o contrato. Então, é interessante que se procure profissionais especializados aí quando você for fazer algum investimento importante, fazer uma compra importante aí, pra não, cair num contrato ali que você fica preso, presa, e também questões de dinheiro envolvido, de ter que gastar para cortar um contrato, então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora olhando para a parte profissional no Brasil, a energia está muito boa para quem trabalha mesmo com a parte de agricultura e a parte ambiental, e também a área da saúde. Então, são as áreas que estarão com mais força nesse ano. Mas, no geral, da parte profissional, a energia está mais desafiadora.
mas é desafiadora no sentido de que a gente está evoluindo. Então tem uma evolução, tem um caminho aqui de melhoria na parte profissional, mas ainda também tem uma energia muito cansada. Então é um ano que vai ser mais desafiador aí para quem está buscando trabalho, mas para quem já está trabalhando eu acho que vai ser um ano bacana, porque tem muita troca de serviço, tem muita venda, muito comércio, é um ano forte para agricultura, isso também traz mais dinheiro para o Brasil, isso melhora muitas coisas, mas no geral quando a gente olha também para as pessoas que estão precisando de emprego, aí eu sinto mais desafiador. Aqui também tem forte a questão de aposentadoria, também pode ser mais desafiador para quem, está tentando se aposentar, deve ter mais, requisitos para conseguir, pode ter mudanças também nessa parte de aposentadoria e também aqui tem energia de investigação na parte de aposentadoria, a parte de dinheiro público aqui, muito ligado com a parte trabalhista e a parte de aposentadorias. Tem algumas mudanças aqui, tem novidades nessa parte, que entra muito dentro da área profissional. Pode ter também alterações nas leis ligadas a trabalho, a questões trabalhistas, que já saiu no começo da leitura, né, que eu falei. Tem na área de aposentadoria. No geral, essas alterações, essas novidades, têm proposta aqui de soluções e de melhorias. Mas a gente tem que ficar ligado com questões de investigação, para a gente também ficar com o olho aberto aí nessas questões, nessas alterações, o que que tem por trás também dessas alterações, a gente tem que ver, mais a fundo, como eu falei, como pessoas que cobram dessas autoridades, não é só colocar lá para trabalhar, a gente tem que cobrar principalmente. Agora olhando a parte financeira no Brasil, é uma energia aberta, então o Brasil vai estar ganhando mais dinheiro, tem essa questão aqui de mais exportação da parte de agricultura e tal, mas também tem cortes, precisa de cortes de custos, tem essas mudanças políticas, então alguns políticos vão aproveitar para fazer cortes nesse período. Pode ser para mostrar serviço, para tentar chamar a atenção dos eleitores, ou é já previsto para esse ano, enfim, por conta do financeiro, da parte financeira do Brasil mesmo, que cortes serão necessários. Tem essas questões que eu falei de cortes de contratos, sim, haverão cortes de contratos que a nível de serviço público serão necessários, como, por exemplo, a parte de energia e também a parte de que é o mais forte, que sempre acaba dando problema, é a parte de transportes, então tem mudanças, tem cortes nessas partes, nessas áreas, tem também manifestações, principalmente na parte de transportes, que sempre dá problemas com tarifas, com alterações e com certeza terá alguma mudança que não será bem aceita aqui, de aumentar alguma tarifa, alguma coisa ligada principalmente a parte de transportes que vai gerar aí desgaste. Então, tem esses cortes de contratos que estão previstos para acontecer e outros serão mais difíceis de cortar por conta de prazos e por conta do contrato estar muito amarrado ou já ter sido automaticamente atualizado, e aí precisa de tempo, de um novo prazo para conseguir fechar esse contrato, então tem essas questões burocráticas, que é o que vai atrapalhar algumas mudanças que a gente gostaria de ver. Porque não é só, como eu falei, mudar por mudar, tem questões de contrato aqui envolvidas, que são principalmente da natureza privada, né, e não aqui contratos públicos, que os contratos públicos eles conseguem alterar. Então aqui a gente está falando dessas, privatizações que a gente tem do Brasil, da parte de energia, na parte de transporte, que vira e mexe dá problema. E aqui também tem algumas questões da parte de turismo também, que precisa de algumas alterações, questões de passagem, principalmente passagem de avião, e acho que também até de cruzeiros, algumas alterações nessa parte aqui, que serão feitas em 2026 e que de alguma forma impactam na parte financeira, porque com mais essa troca de turismo, de, exportação,
esses serviços que rodam aqui dentro do nosso país, de transporte, de energia, enfim, isso também traz dinheiro para o Brasil, isso também mexe na parte financeira do Brasil. Então é um período que precisa de limpeza, precisa de cortes, precisa de mudanças, mas algumas serão possíveis e outras não ainda esse ano. Agora olhando a parte de arte, cinema, aqui esse ano, será melhor, o campo estará melhor para os brasileiros que trabalham nessa parte de atuação, de cinema, de artes no geral. Os artistas aí que já são mais conhecidos, que estão fazendo trabalho fora, terão um reconhecimento, poderão ganhar prêmios, mas aqui no geral do Brasil, a energia ainda não é de muita valorização na parte das artes, precisa de mais investimento, precisa de mais apoio na parte da cultura, mas ainda é uma área que não tem tanto investimento, não tem tanto foco assim, principalmente com essas mudanças que a gente tem de governo, essas mudanças políticas acabam impactando também na parte da cultura, enfim. Então, fica sempre para depois, não tem assim um investimento, uma agenda focada nisso. Tem, a gente sabe que tem, mas ainda diante do que a gente vê de outros países, de outros lugares, ainda não tá como deveria. Eu sinto que ainda tá se arrastando, tá se abrindo, tá evoluindo, mas ainda tá com uma energia mais arrastada para essa área das artes. Agora olhando na parte de parcerias com outros países, eu sinto que em 2026 o Brasil, será mais estará mais receptivo a parcerias com outros países. Também eu sinto isso vindo dos outros países querendo fazer negócios com o Brasil, querendo fechar mesmo negócios, vendo potencial no Brasil, tem algum potencial que estará forte com o nosso país em 2026, isso vai atrair essas parcerias, mas eu sinto aqui uma energia muito forte com Portugal. Em 2026, algum trabalho em conjunto, alguma coisa nesse sentido forte com Portugal, porque a gente tem uma ligação muito forte com Portugal, a questão da língua, mas tem também uma certa rixa, mas eu sinto esse ano algum tipo de união aqui. Ou vai acontecer alguma coisa que vai mexer, com as pessoas, que vai mexer com as autoridades, alguma ponto sensível que acaba colocando a gente num lugar de mais, ajuda, mais apoio do que a rixa, e aí começa a trazer mais união. Tem muito forte aqui essa energia. Ou pode ser também os países latinos que querem trocar mais com o Brasil, trazer mais essa energia de cultura que eu falei que está precisando de mais apoio também. Pode ser nessa questão cultural que vai ter essas negociações, ou em outras áreas que são necessárias, mas vem forte aqui na leitura questões de moradia, podem ser pessoas que são imigrantes de outros países, estão passando por algum problema e vão pedir ajuda aqui para o Brasil nessa parte de moradia, ou também só de negócios, né, de melhorias na parte principalmente aqui vem a parte de internet e questões aqui que podem ser de países amigos, que querem trazer alguma cultura, alguma coisa do Brasil ou que quer também trocar alguma coisa importante da sua cultura, que quer fazer negócios, não ficar só nos negócios, mas ter um tipo de elo. Vem também aqui a energia dos argentinos. Então, para mim, na leitura, eu senti muito forte Portugal e a Argentina aqui, mais junto do Brasil, assim, nessas questões de formar elos, formar parcerias e principalmente negócios. Aí veio também muito forte energia de internet. Como vem falando que o Brasil vai trazer inovações, pode ser muito ligado à parte de internet. Agora olhando a parte política, com o ano de eleição, vem aqui energia indefinida, vem até uma energia mais, eu diria, transformadora. Eu não acredito que as coisas vão ser como a gente está pensando. Sinto a energia de 2026 bem diferente, como veio a energia do mago logo de início, a mesa está confirmando que as eleições elas não estão definidas,
tem aqui energia de um perfil novo, com certeza é uma pessoa que vai se aliar com uma outra pessoa forte, mas vem aqui um perfil novo, não tem muito aqui energia, já de um histórico longo, aqui tem uma pessoa que já tem algum histórico, mas que eu acho que da parte de principalmente da presidência, eu acredito que seja um perfil novo. E vem bem forte essa energia que eu falei da polarização. A polarização vai acabar se atrapalhando, os 2 lados vão acabar se atrapalhando, porque vão acontecer coisas no meio do caminho que não se contava. E você pode colocar, que essas pessoas elas têm poder de voto, elas têm poder de maioria dos 2 lados, tanto que dividiu os votos no país. Quando a gente vai para o segundo turno, a gente vê isso de forma gritante. Mas por alguns motivos, por algumas coisas que vão acontecer durante o ano, e também das campanhas, dos novos perfis que serão apresentados, aí eu acho que vem uma outra pessoa e consegue puxar os indecisos, consegue puxar as pessoas que não estão polarizadas, e aí essa pessoa ganha força. Não dá para saber ainda se essa pessoa de fato vai ganhar, mas ela já vai começar a mexer com as estruturas e vai fazer as pessoas polarizadas começarem a pensar, a sair desse pensamento muito extremista, a pensar mais nas bases, a também pensar em mudar, que a gente precisa de mudanças. Então, no geral aqui, não está definida a eleição e pode ser até surpreendente. Não vejo nenhum perfil do que a gente já teve, não vejo esse perfil passado, essa energia de esquerda-direita, eu sinto que é outro caminho em 2026. A tendência está aparecendo para isso, está mirando para isso. E também aqui a figura de autoridade, a energia que vem com a figura de autoridade, é energia que se destaca, é energia diferente. A gente precisa de um perfil diferente, a gente precisa de ideologias diferentes. A gente está com uma energia muito carregada e não combina nada com o que eu falei no outro vídeo de 2026, dessa energia da roda da fortuna, que acaba entrando que é a energia 10, né, que acaba entrando em repetição. Na política a gente está com muita repetição, que acontece muito por conta dessa polarização, porque não tem troca, a gente sempre está trocando um pelo outro, está sempre no mesmo movimento. Então é difícil da mudança chegar. E agora a proposta principalmente da energia, do que o ano carrega, é de mago, é energia nova, é novos horizontes, novas projeções, pessoa nova, pessoa com outra cabeça, pessoa com mente aberta, pessoa diferente, pessoa que parece de outro mundo. A gente está precisando de pessoas assim na política, não só na presidência, a gente está precisando de pessoas assim no Senado, nas câmeras dos deputados, a gente está precisando de novas leis no judiciário. Então, precisa de vir uma cabeça nova que vá mexer com as estruturas. Então, ao menos eu já vejo um perfil que mexe com as estruturas em 2026 e está forte aí para conseguir, dependendo do que acontecer aí no meio do caminho, talvez essa pessoa consiga. Talvez ela se alie com outra pessoa também muito forte, que já está com mais tendências de voto, aí essas pessoas se unem, trazem propostas diferentes e aí chamam a atenção das pessoas. Então, no geral, no ano de 2026, a polarização ela não vai conseguir se sustentar. Primeiro, porque não vai ter o embate direto desses 2 perfis. E segundo, porque a energia está pedindo pessoas novas. Então, acho que a gente tem que focar aí nos novos políticos, ver as propostas e ver também os trabalhos prévios deles, delas, também empoderar aí pessoas para ajudar, pessoas que têm propostas melhores, também empoderar mais mulheres, trazer mais mulheres para a política, trazer pessoas que realmente querem trabalhar. Então é um ano para a gente também abrir a nossa mente como eleitores para trazer essa mudança na política no geral, mas a energia já está mirando para perfis novos. Mas depois, quando estiver mais perto das eleições, eu farei outros vídeos fazendo previsões, que aí dá mais assertividade, a gente tem mais o que falar, o que trabalhar, ainda é energia geral, é começo de ano, a gente ainda não sabe direito o que vai acontecer, então à medida, que o tempo passar, a gente pode ver essas parte da política com mais detalhes.
Bom, agora olhando para as energias positivas de 2026, tem forte aqui investimento na parte da saúde, de medicamento, de vacina, também dessa parte de prevenção, de cuidado com a saúde da mulher, principalmente na parte de maternidade, na parte que eu falei de adoção também, de cuidados com prevenção de gravidez, prevenção de ISTs, e outras também, pode ser outras doenças, outras comorbidades que eles vão investir mais. Então vem forte, principalmente de a energia de tratamento, de medicamento e de vacina. E também está muito forte a energia aqui de viagens, então acho que é um ano que as pessoas vão viajar mais. Tem aqui possibilidade de alterações nessa parte de viagens, né, de pode ser alterações de leis, alguma flexibilização que ajuda as pessoas a viajarem mais, eh, principalmente para outros estados, não só para viagens internacionais. Aqui eu vejo viagens até mais nacionais. Então entra muito forte energia aqui de cruzeiro, de viagem de avião e também viagens de carro mesmo, algum tipo de melhoria de rodovias, de estrada que aumenta essas viagens, essas pequenas viagens. E aqui tem melhorias na parte também de veículos, motos, carros, mas eu acho que está mais conectado com a energia da parte de carteira de motorista, que já é uma alteração que vem sendo feitas, mudanças aí com questões de autoescola que já estão acontecendo e realmente, isso vem forte em 2026 e vai ser positivo para as pessoas no geral. Vem aqui perto da energia mais positiva. Pode ser também algumas alterações nessa parte da carteira de motorista também, que vai ser benéfico. Eu vi também que, as pessoas vão poder, renovar a carteira de motorista digitalmente, tem essa proposta. Eu acho que isso pode dar certo em 2026 ou já começar, a ser implantado. Então, no geral, o que vem de positivo é isso. Bom, agora de energias mais negativas, vem forte aqui muitas tensões, muitas instabilidades que podem ser climáticas, acontecer algumas coisas que mexe, né, com alguns lugares, que tenha enchente, queimadas ou algum tipo de acidente que é de proporção maior, isso pode acontecer. Tem também aqui energia de crimes, muitos crimes, mais ligados com confiança, muitos golpes, isso acaba pegando o ano inteiro, acaba trazendo muito estresse, muito crime de estelionato, essas energias que atraem as pessoas pela confiança, atrai pelo emocional. Então a gente vai ver em 2026 muitos crimes ligados a essa parte, tipo o golpe do Tinder. Esses golpes que são de pessoas que você acaba se envolvendo amorosamente ou por amizade ou por algum outro tipo de contato e você acaba sendo passada para trás. Então é um ano que vai ter muito esse tipo de notícia e questões de fanatismo, fanatismo com algumas autoridades, fanatismo, polarização, isso vai trazer muito estresse, muita energia pesada. Eu já tinha falado isso no vídeo anterior sobre 2026, então só reforçou aqui na mesa. E acredito que a parte de moradia, a parte de imóveis, no ano de 2026, eu não sinto a energia muito boa. Eu sinto tudo muito caro, muito difícil das pessoas investirem em imóveis, tanto para comprar como para alugar. Vai ser um período mais pesado nessa parte de moradia. O custo de vida, assim, muito caro no geral. Tanto que vem nessa parte da parte financeira na mesa, falando que precisa de cortes, precisa de melhorias em vários serviços que a gente utiliza muito, como energia, transporte, etcétera. Então, o custo de vida está cada vez mais alto, a parte de moradia, pode ser também algum aumento aí de taxas, de IPTU, ou aumento na conta de energia, na conta de água, de luz. Então, no geral, assim, o que dá para entender é que manter uma casa vai ser muito caro. Manter a nossa vida no geral vai ser muito caro, vai custar caro em 2026, mas eu senti muito forte o campo imobiliário aqui. Talvez não seja um ano muito bom para investir em moradia.
como até eu comentei de tomar cuidado com contratos, não, a energia tá muito pesada, tá muito densa aí para essa parte. Pode ser também notícias ou alguns problemas que vão estourar em 2026 nessa parte de moradia, que vai influenciar a área imobiliária do país, mas assim, no geral, eu acho que não é um ano, assim, de muito investimento em moradia, investimento em imóveis. Está melhor, para a parte, de veículos. Investir em carro, em motos, então eu acho que as pessoas vão mudar mais nesse sentido no ano de 2026. E tem lugares que valorizaram muito, então o preço, de comprar um apartamento, de comprar uma casa está muito caro, muito alto, então isso também acaba influenciando de forma negativa, com dificuldade das pessoas venderem, das pessoas comprarem. Questões também financeira, pessoas muito endividadas, esse é um outro problema de 2026. Vejo muitas pessoas aqui endividadas com bancos, por conta de empréstimos, e aí isso também impacta. E deve ter ligação, para a grande maioria deve ter ligação até mesmo com moradia, da pessoa tentando pagar uma moradia, tentando comprar seu apartamento. Eu sinto que em 2026 vai ser mais pesado, não está muito aberto para negócios imobiliários. Bom, no geral é isso, as energias do Brasil de 2026. Eu espero que vocês tenham gostado, vou ficar por aqui. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir o canal, comentar, isso ajuda muito a gente a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.